Amigos e amigas, muito boa noite. É um prazer estar aqui novamente com vocês, aqui estudando o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Hoje nós vamos dar conclusão ao capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título: Eu não vim destruir a lei. Esta frase é atribuída a Jesus quando ele foi interpelado principalmente pelos fariseus, que diziam que ele queria modificar a lei mosaica. E ele então disse: eu não vim destruir a lei. E na verdade, poucos judeus acreditaram nisto, não é? Tanto que levaram-no para a crucificação. Ele veio dar um novo entendimento à lei mosaica, colocando o quê? A lei do amor. Então, neste capítulo, nós vamos concluí-lo falando do item 11. O item 11 fala de duas personagens que foram fundamentais no cristianismo redivivo. São eles Paulo de Tarso e Santo Agostinho. Paulo de Tarso e também Santo Agostinho viveram aqui na Terra em épocas diferentes. Paulo de Tarso, ele viveu logo após a crucificação de Jesus, pois ele nasceu no ano 10 da era cristã. Como a era cristã é contada a partir do nascimento de Jesus, não é? Se ele nasceu no ano 10, Jesus devia ter, então, o quê? 20 e poucos anos, não é isso? Não é isso? 10? 10 anos? 6 anos? 10 anos. Muito bem. Então, ele nasceu e praticamente viveu logo após a crucificação de Jesus. Muito bem. E Santo Agostinho? Santo Agostinho, ele viveu em torno de 360 anos da era cristã. Porém, meus amigos, Paulo de Tarso e Santo Agostinho são a mesma pessoa. É o mesmo espírito que habitou no corpo de Paulo de Tarso, foi aquele que habitou no corpo de Santo Agostinho. Então, Paulo de Tarso teve a reencarnação no ano 10 e novamente veio como outro personagem no ano de 360. O nome de batismo de Paulo de Tarso era Saulo de Tarso. Ele trocou de nome, ele mesmo trocou, isto era normal naquela época, quando a pessoa se convertia ao cristianismo. Então, quando ele se converteu em cristão, ele mudou o nome de Saulo para Paulo. E Tarso era o nome da cidade em que ele tinha nascido. Por isso, Paulo de Tarso. Vamos então falar de Saulo de Tarso, isto é, vamos falar dele antes da sua conversão ao cristianismo. A sua mãe era de origem grega, o seu pai era judeu. Como ele detinha grandes posses financeiras, ele conseguiu também o direito, ou melhor, a cidadania romana. Os romanos, né, eles tomaram posse de toda a Palestina, não é isso? Então, os judeus estavam sob o jugo romano. E como ele tinha muito dinheiro, ele conseguiu também o quê? O título de cidadão romano. Dessa forma, Saulo ainda, né? Ele tinha tríplice cidadania. Ele tinha a cidadania grega, pela mãe,
a cidadania romana pelo pai que tinha conseguido e também a judaica pela qual ele era nascido. Então ele tinha as três vantagens. A origem grega, ele estudou a origem grega, os estudos foram gregos. Então ele tinha muita sapiência nesse sentido. E também, pelo lado romano, ele tinha sua integridade física preservada. Porque quem era cidadão romano tinha as suas vantagens. E a sua religiosidade, a sua fé, ele adquiriu no judaísmo. Então Paulo realmente nasceu num berço completo, podemos assim dizer. A sua formação primária foi grega. E naquela época não tinha curso superior. E normalmente quem estudava era realmente aqueles mais abastados financeiramente. De tal forma que naquela época se fazia assim. Aqueles que podiam pagar, pegavam seus filhos e colocava junto com o rabi, ou seja, o mestre. E os pais de Saulo escolheram o rabi chamado Gamaliel. Gamaliel era um rabi muito bem conceituado junto aos judeus, que ele era muito ponderado, então ele era muito respeitado. Dessa forma, ele aprendeu tudo que tinha com o rabi Gamaliel. Essa era a função. Muitas vezes, esses alunos viviam na própria casa, não é? Com esses mestres, vivendo ali o dia a dia, as pequenas coisas. Porque o mestre, ele sempre, em cada oportunidade que seja pequena, ele ensinava, não é? Muito bem. Saulo, então, meus queridos amigos e amigas, era um profundo conhecedor da lei mosaica. Profundo conhecedor. E de tal forma que ele foi nomeado diácono. O diácono, hoje, inclusive, a Igreja Católica usa esse termo também, né? Então, ele foi do judaísmo, foi tirado do judaísmo. E ele tinha uma grande reputação também, não só por ele mesmo, mas também por ele ter sido discípulo de Gamaliel. Muito bem. Ele defendia com unhas e dentes o judaísmo, ou a lei mosaica. De certa forma, naquela época, o cristianismo estava evoluindo assustadoramente. De tal forma que os rabinos estavam assustados, porque o cristianismo estava evoluindo com uma velocidade espantosa. Então, como Saulo era um defensor ferrenho da lei mosaica, eles deram uma missão para ele. Por quê? Antes dele ter essa missão, para vocês terem ideia do quanto ele era ferrenho, ele participou de um julgamento de um líder cristão de nome Estevão, que naquela época estava já arrebanhando mais e mais cristãos, mais pessoas para o cristianismo. E foi apedrejado em praça pública esse Estevão. E Saulo de Tarso estava presente, ajudando naquele apedrejamento. Aquela era a forma que os judeus encontravam para realmente matar a pessoa. Era apedrejando. Assim como vocês lembram também, o adultério, né? O adultério também, eles matavam a mulher que fosse pega em adultério, apedrejando também, não é?